Capítulo 249, Uma maneira de salvar Gu Shangji. Quando esse dia chegar, eu prefiro morrer. De repente, os pessegueiros começaram a balançar, acompanhados pelo sons do grande Dale. O brilho que aparecia através das nuvens no céu era como flores desabrochando, cobrindo o céu. Todos na entrada da vila pêssego ficaram atordoados. Até mesmo vários homens velhos com origens muito antigas ficaram confusos e incertos sobre a situação. Eles ficaram chocados, pois todos tinham ouvido o que Tao Yao disse um momento atrás. Ela tomou a iniciativa de falar com um jovem, e dessa maneira. Antes disso, eles nunca tinham visto Tao Yao com tal atitude. Esse sujeito, Gu Shangji, o que o torna tão diferente de nós? Porque até mesmo Lady Tao Yao o trata assim. Parece que nosso preconceito em relação a ele é um pouco profundo demais. Até mesmo Lady Tao Yao o trata assim. Isso só pode significar que não deve haver nada de errado com ele. A partir daí, o grupo de homens idosos, que ainda estavam em dúvida e não acreditavam na explicação que Gu Xiene deu um momento atrás, também deram um suspiro de alívio. Eles agora se sentiam seguros. Eles simplesmente tinham muita fé no olhar de Tao Yao para as pessoas. Até ela elogiou Gu Shangji, e disse que ele era bom. Isso significa que não havia nada de errado com ele. Depois de pensar sobre isso cuidadosamente, aqueles poucos até começaram a desenvolver boas impressões dele. Afinal, Gu Shangji realmente ajudou Gu Xiene a fazer muitas coisas nos bastidores, com base no que Gu Xiene havia dito. Portanto, não era surpreendente que a atitude dela em relação a ele fosse assim. O olhar deles em direção a Gu Shangji suavizou enquanto pensavam assim. Mas num piscar de olhos, eles foram secados por uma névoa branca sem limites. Ela subiu e se tornou mais densa, cobrindo tudo na frente da entrada de Peach Village. Pétalas de flores brilhavam e cintilavam, acompanhadas por uma fragrância tênue. Isso fez o lugar parecer o reino celestial. Uma após a outra, as correntes divinas da ordem caíram. Elas pareciam ser feitas da luz do grande Dale, misteriosa e vasta. Entretanto, além de Gu Shangji, ninguém mais, incluindo Gu Xiene, foi capaz de ver o que estava acontecendo claramente, nem mesmo ouvir o som. O que há de errado com a irmã Tao Yao hoje? Por que ela trata Gu Shangji assim? Elas só se conheceram pela primeira vez, olhando para a cena diante dela, Gu Xiene franziu a testa e se sentiu um pouco confusa. Aos olhos dela, embora Yao Yao e a irmã Tao Yao tivessem algum tipo de conexão entre si, não tinha nada a ver com Gu Shangji. Então por que ela falou com Gu Shangji dessa maneira? É porque ele é o mestre de Yao Yao. É por isso que a irmã Tao Yao tem uma impressão tão favorável dele. Se elas não fossem familiarizadas uma com a outra, a irmã Tao Yao não estaria agindo assim. Considerando que hoje foi a primeira vez que ela o conheceu. Ou elas estão escondendo algum tipo de segredo que ninguém mais sabe. Que a irmã Tao Yao também notou a natureza demoníaca inata de Gu Shangji e, portanto, fez um movimento para investigar mais a fundo. Por um momento, muitos pensamentos passaram pela mente dela. Gu Xiene estava ansiosa e esperava que a irmã Tao Yao pudesse encontrar uma maneira de ajudar Gu Shangji com sua situação. Seria ainda melhor se ela pudesse se livrar completamente de sua natureza demoníaca inata.
Mas naquele momento, havia um olhar estranho em seus olhos. Olhando para a figura deslumbrante entre os pessegueiros, todos os tipos de pensamentos passaram por sua mente. Ele sentiu uma flutuação de poder que o estava investigando. Era semelhante aos princípios do mundo, mas não era. Era de um poder maior, diferente dos princípios do mundo. Parecia estar extremamente próximo da fonte do grande Dale. Um poder onde a maioria seria incapaz de resistir, mesmo que tentasse. Gu Shangji podia sentir que o grande frasco nas profundezas do seu mar do conhecimento estava sendo perturbado por esse poder, e ele tremeu. Preciso me livrar desse poder que está me investigando logo. Não posso deixar que ele tenha mais efeito sobre mim. Com tal pensamento, seus olhos se estreitarão. Seu coração demoníaco, que estava em silêncio por um longo tempo, começou a ser preenchido pouco a pouco pelo Ti demoníaco novamente a cada batimento cardíaco. É o coração demoníaco. Como isso pode ser? Ah, entendi. A figura perto do pessegueiro soltou um som cheio de surpresa e ela tremeu e ficou atordoada. Então, o silêncio caiu. O poder que estava investigando Gu Shangji foi dissipado, como se nada tivesse acontecido. A expressão de Shangji era natural e calma, ainda olhando para o pessegueiro na frente dele. Obviamente, ele havia exposto a existência do coração demoníaco de propósito. Agora que ele havia assumido a posição de jovem mestre da família Gu, ninguém poderia ameaçá-lo nem um pouco. Sem mencionar sua identidade como o sucessor de Skyward Flows e muitos mais. Isso fez com que outros não pudessem fazer nada a ele. Portanto, ele não precisava se preocupar que a existência do coração demoníaco lhe traria problemas. Afinal, ter um coração demoníaco inato era algum tipo de talento, não como o tabu das artes demoníacas. Se isso fosse exposto, faria com que todos o tratassem como um inimigo. No máximo, o coração demoníaco só faria com que os outros sentissem que ele traz má sorte e o evitassem como se ele fosse uma víbora. Senhor, você viu agora? Sua expressão era calma quando ele abriu a boca e perguntou, embora já soubesse a resposta. Eu vi. A figura de Tao Yao parecia borrada. Como se estivesse coberta por uma luz celestial sem limites. No entanto, ele podia ver vagamente sua incomparável pessoa divina graciosa escondida. Ela respondeu, com uma expressão natural enquanto elaborava mais. Afinal, Siene pode ser considerada minha discípula. Tenho que tomar nota de tudo relacionado a ela. Só estava com medo de que ela pudesse ter sido enganada por você, já que ela ainda é jovem e não sabe muito. Há algo errado. Você está infeliz por eu ter descoberto seu coração demoníaco secreto. Sua voz era suave e doce, fazendo parecer que ela nunca ficaria brava. Não há nada para ficar infeliz. Senhor, você tem vastas habilidades e eu te admiro muito. Gu Shangji disse calmamente ao ouvir sua resposta, mas ele zombou em seu coração. Se ele não tivesse deixado o Ti demoníaco preencher seu coração de propósito, o que Tao Yao, na frente dele, poderia descobrir? Você me subestima, e minhas capacidades. Você realmente acha que pode descobrir com apenas uma investigação casual? Afinal, o grande frasco não pode apenas devorar fontes. No entanto, na superfície, ele teve que fingir que estava com raiva, mas não ousou dizer nada. Que hipócrita!
Ao ouvir isso, Tao Yao de repente caiu na gargalhada. Sua voz era tão gentil quanto os sons da natureza, mas com uma espécie de natureza demoníaca. Se os moradores de Pit Village ouvissem isso, eles definitivamente arregalariam os olhos e ficariam espantados. Eles se perguntariam se ela era realmente Lady Tao Yao, com quem eles estavam familiarizados. Normalmente, ela era tão solene e digna quanto os deuses, exalando uma aura alta e poderosa, fazendo com que os outros a respeitassem com admiração. Como era possível que ela fosse assim, cheia de natureza demoníaca? No entanto, essa era de fato a verdadeira personalidade de Tao Yao. Ela podia sentir cada detalhe dos momentos que Yao Yao e Gu Shangji passaram juntos durante esse período. Por causa de Yao Yao, ela sabia que, embora ele parecesse pouco confiável, como o mestre da garotinha, ele era um homem obediente e competente. Portanto, Tao Yao tinha boas impressões dele. Caso contrário, ela não falaria com ele daquele jeito. Além disso, ela tinha acabado de descobrir o que queria saber. A natureza demoníaca inata que Gu Xiene acabou de mencionar não foi dita à toa. Era verdade que havia algo errado com Gu Shangji. Aqueles nascidos com um coração demoníaco nasceram com má sorte. Desde os tempos antigos, aqueles nascidos com um coração demoníaco nunca teriam um bom final. No entanto, era raro encontrar alguém nascido com um coração demoníaco. Desde os tempos antigos, apenas algumas pessoas apareceram com ele. Naturalmente, através da torrente da história, muitos desses talentos foram levados pelo tempo. Esquecidos. Apenas os nomes de especialistas fortes foram deixados, para que as gerações posteriores soubessem sobre seu fim miserável. Na verdade, até mesmo os nomes daqueles que carregavam o coração demoníaco eram tratados como a maior fonte de azar do mundo. Até mesmo a pessoa que deixou apenas algumas palavras nos livros antigos também teve um fim ruim. Além do choque inicial, ela só podia dizer que ele teve azar de nascer com tal talento. Caso contrário, ela também não sabia mais o que dizer. No entanto, como Gu Shangji podia suprimir sua natureza demoníaca, isso significava que ele tinha forte força de vontade. Isso fez Tao Yao desenvolver um pouco de admiração por ele. Senhor, por que você está rindo? Ao ouvir a risada, um olhar estranho passou por seu rosto, e então ele perguntou calmamente. Ela realmente deveria ser chamada de Tao Yao. Não de mental. A natureza demoníaca dela o surpreendeu um pouco. Por outro lado, assim como ele adivinhou, Tao Yao não tinha malícia para com Yao Yao. Agora, ela estava até mesmo organizando seu corpo com vários princípios do grande Dao. Yao Yao, por outro lado, caiu em um sono profundo. Levaria muito tempo para ela acordar. O que ele tinha feito antes não era inútil. Com base na atitude de Tao Yao em relação a ele agora, isso desempenhou um grande papel. Por tantos anos, conheci outra pessoa interessante além de Siene. Eu só sinto que é engraçado. A voz de Tao Yao gradualmente se acalmou e ela respondeu. Oh, disse Gu Shangji indiferentemente. Ele então olhou para Yao Yao, que estava em coma cercado por inúmeras runas do Dao Celestial, e perguntou, Senhor, o que você vai fazer com Yao Yao? Mas, naquele momento, embora soubesse que ela não lhe faria mal, como mestre da menina, ele precisava demonstrar preocupação e vigilância.
Tao Yao não ficou surpreso com sua pergunta e respondeu, ajudando-a a lavar algumas feridas do grande Dale. Então, ela vai dormir um pouco. Mas você não precisa se preocupar. Eu não vou machucá-la. Para mim, sua existência é semelhante à de uma família, ela é como minha irmã. Espero que sim. Ao ouvir isso, Gu Shangji assentiu sem se comprometer. Você ainda não acredita em mim? Vendo sua expressão, Tao Yao não conseguiu evitar rir de novo. Eu devolverei Yao Yao para você sã e salva. Mas você, se ousar intimidá-la, eu não vou poupá-la. Gu Shangji respondeu, despreocupado, os fortes intimidam os fracos, eu nunca faria uma coisa dessas. Oh, você está me satirizando. A voz de Tao Yao estava cheia de interesse, cheia de natureza demoníaca. Estou feliz que você tenha conseguido dizer, Senhor. Ao ouvir essa pergunta, Gu Shangji finalmente olhou para ela seriamente. Interessante. Faz muito tempo que não conheço alguém como você que não tem medo de mim. Se tivesse sido antes, meus dias não teriam sido tão chatos. Tao Yao ficou um pouco assustada. Ela não conseguiu suportar, mas riu, ignorando seu sarcasmo. Então, ela de repente suspirou. E naquele momento, uma figura pareceu ter aparecido na frente de Gu Shangji. Não era um humano, mas um espírito maligno. Ela estava sentada no vasto deserto com os braços em volta dos joelhos, e atrás dela estava um pessegueiro murcho. Ela era uma linda garota. Seu longo cabelo preto azulado era como um lindo espelho, refletindo a luz que brilhava sobre ele. Ela olhou para as nuvens à distância, com o reflexo do céu claro e das montanhas em seus olhos, mas sua expressão estava cheia de solidão, como se estivesse esperando por alguém. É uma memória. Ou é uma cena que ela me mostrou de propósito? Gu Shangji ficou um pouco atordoado. Ele não sabia dizer se ele mesmo viu ou se Tao Yao o deixou ver deliberadamente. No entanto, ele tinha certeza de que havia uma diferença fundamental entre a existência atual de Tao Yao e o misterioso pessegueiro na imagem que o sistema mostrou. Tao Yao e Yao Yao, elas pareciam um par de irmãs mais velhas e mais novas. Somente quando as duas se fundissem, elas poderiam se tornar o pessegueiro que flutuava naquele mar caótico de relâmpagos. Mas, naquele momento, as duas ainda permaneceriam como são. Pode ser que Tao Yao já esteja um pouco ciente disso, então ela desenvolve uma emoção familiar em relação à garotinha. Se for esse o caso, eu realmente não preciso pensar muito sobre isso. Eu praticamente já sei o que aconteceria. Não posso ajudá-lo com sua natureza demoníaca inata agora. Mas, pode haver alguém que possa. Pegue essa coisa e encontre um velho. Ele me deve um favor. Se ele não estiver morto, talvez ele possa ajudá-lo. Tao Yao falou novamente. Ao mesmo tempo, uma folha de pêssego brilhante como cristal caiu do ar, com grandes runas Dale condensado nele, o que parecia extremamente estranho. Obrigada por cuidar de Yao Yao por tanto tempo, este é meu presente de gratidão a você. Assim que ela terminou de falar, sua figura gradualmente desapareceu do pessegueiro. Não havia nenhum vestígio dela. Parecia que tudo o que aconteceu foi uma ilusão. Até mesmo a névoa branca próxima desapareceu e sumiu completamente. Tudo ao redor da vila do pêssego gradualmente ficou claro.
Havia apenas Yao Yao, que dormia calmamente sob o pessegueiro, e as runas do Deus celestial ao redor dela até caíram, mas ela permaneceu imperturbável. Gu Shangji pegou aquela folha de pêssego e estreitou os olhos. As palavras de Tao Yao lhe deram muitas informações. Um velho. Parecia que ele era alguém que viveu na mesma era que Tao Yao. Bem, minha natureza demoníaca já havia sido resolvida. Ela pode controlá-la agora. Portanto, o resultado em relação à minha natureza demoníaca quando eu encontrar essa pessoa seria o mesmo. Em vez disso, a folha de pessegueiro poderia ser usada para outra coisa, e seu valor está muito além da imaginação. É basicamente equivalente a um favor de um velho, que viveu na mesma era que Tao Yao. Tendo tais pensamentos, ele não pôde deixar de sorrir. Seu objetivo para esta viagem estava quase completo. A atitude que Tao Yao e os outros em Pit Village tinham em relação a ele determinava quanta fortuite ele poderia obter de Gu Xiene. Dessa forma, o ódio dos outros que eram direcionados a ele por desenterrar os ossos dela poderia finalmente chegar ao fim. O que a irmã Tao Yao lhe disse? Ao vê-lo aparentemente atordoado, Gu Xiene não pôde deixar de perguntar curiosamente. Nada. Gu Shangji olhou para ela e guardou a folha de pêssego. Ele não disse mais nada. Tudo bem então. Se você não me contar, eu mesma perguntarei à irmã Tao Yao. Ela sabia que ele não lhe contaria tão facilmente. Logo, ela correu até o pessegueiro e perguntou secretamente. Embora Tao Yao não tenha aparecido novamente, ela contou a ela em detalhes ao ouvir as perguntas feitas por ela. Ela não escondeu nada. Então, Gu Shangji nasceu com isso. Ao ouvir isso, os lindos olhos de Gu Xiene se arregalaram. Ela estava em choque profundo. Ela não conseguia acreditar no que Tao Yao disse quando mencionou que ele tinha um coração demoníaco inato. Ela estava procurando a causa raiz todo esse tempo. Mas ela nunca pensou que seria aquele coração amaldiçoado. Desde os tempos antigos, apenas algumas pessoas nasceram com ele, todos eram basicamente representativos de má sorte e mau agouro. Não é de se espantar que seus pais tentassem ao máximo esconder isso. Se os outros soubessem, o que fariam com ele? Especialmente porque ele é o jovem mestre da família Gu. Ele representa o futuro da família Gu. Neste momento, ela sabia de todos os tipos de problemas que isso causaria se a família descobrisse sobre seu coração demoníaco inato. Mesmo que ele exercesse um poder aterrorizante sobre os outros agora, ainda seria difícil para ele lidar com esses problemas. De repente, Gu Xiene sentiu-se um pouco arrependida e culpada. Ela se perguntou por que foi tão imprudente em trazê-lo para a Vila Pêssego e expor o segredo de seu coração demoníaco inato. No entanto, os numerosos mestres da Vila Pêssego e a irmã Tao Yao provavelmente não exporiam esse assunto de bom grado. Pensando nisso, Gu Xian ergueu um suspiro de alívio. Irmã Tao Yao, há alguma maneira de resolver o coração demoníaco dele? Nesse momento, a coisa mais importante veio à sua mente. Ouvindo isso, Tao Yao ficou um pouco atordoada. Para ser honesta, ela não tinha solução para isso agora. Caso contrário, ela não teria dado aquela folha de pêssego para Gu Shangji. Afinal, o coração demoníaco era seu coração real. Ele não poderia ser simplesmente removido. Além disso,
embora um cultivador pudesse recuperar seu corpo destruído com uma única gota de sangue quando atingisse um certo nível de cultivo. Era sob a condição de que sua essência sanguínea não tivesse secado. Portanto, a natureza demoníaca de Gu Shangji estava profundamente enraizada. Na verdade, mesmo que eles removessem fisicamente seu coração demoníaco, seria inútil. Ao ver que Tao Yao estava em silêncio, Gu Xiene ficou ansiosa. Ela conhecia muito bem o caráter de Tao Yao. Silêncio significava aquiescência. Irmã Tao Yao, você conhece alguma solução? Está tudo bem. Mesmo que seja difícil, estou disposta a tentar. Ele fez muito por mim. Quero ajudá-lo agora. Xiene, se você insiste em fazer isso. Vendo a expressão persistente de Gu Xiene, Tao Yao suspirou e disse lentamente, Gu Shangji carrega o coração demoníaco inato. Então, ele precisa suprimir a natureza demoníaca para manter sua consciência. Assim como ele desenterrou seu osso daoísta, embora tenha sido causado por sua natureza demoníaca assumindo o controle, foi na verdade um ato subconsciente para se esconder. Então, o osso taoísta pode ajudá-lo a suprimir sua natureza demoníaca, certo? Ouvindo o que Tao Yao disse, Gu Xiene entendeu também, porque ela tinha pensado sobre isso antes. Era só que ele tinha devolvido o osso taoísta para ela. Assim, naquele dia, na piscina Nirvada, ele tinha sido possuído porque não conseguia suprimir sua natureza demoníaca. Ele deve saber disso também. Mas, se sente muito culpado pelo que aconteceu e devolveu o osso taoísta à força para mim, ignorando completamente os efeitos colaterais de suas ações. Essa é parte da razão, disse Tao Yao. Então, será útil dar a ele o osso taoísta e deixá-lo se fundir com ele novamente. Gu Xiene perguntou. Tao Yao ficou em silêncio por um tempo e disse, seu efeito será insignificante. O poder de sua natureza demoníaca pode não ser sempre o mesmo. Neste momento, Deo o domina, mas no futuro, pode dominar Deo. Xiene, você já se decidiu? Tem certeza? Depois de ouvir isso, Gu Xiene já sabia o que fazer. Não é de se espantar que a irmã Tao Yao tenha me dito isso. Agora, depende do que eu escolher. Pensando nisso, ela de repente olhou para Gu Shangji, que não estava muito longe, com raiva no rosto. Mas havia mais ternura em seus olhos, pois ela não conseguiu evitar gritar, Gu Shangji, você é um homem tão inteligente. Por que você foi tão tolo? Enquanto ele conversava com o chefe da vila de Pittville e de alguns outros, ele de repente a ouviu gritar. Ele olhou para ela, perplexo e disse, você está sendo travessa de novo. Você não aprendeu o suficiente com aquela lição de alguns dias atrás. Mas logo ele percebeu pela expressão e ações dela, e a amaldiçoou como uma idiota em seu coração. Asterisco barras, asterisco o espaço flutuou. Sua figura desapareceu de repente e reapareceu instantaneamente na frente dela. Ele então agarrou seus dois pulsos com força para detê-la. Essa garota tola realmente quer tirar uma arma divina para desenterrar seu próprio osso celestial. Gu Shangji nunca pretendeu que ela tirasse seu próprio osso celestial. Sua expressão de repente ficou muito fria, emitindo uma aura fria como um pedaço de gelo que estava congelado há milhares de anos. O que você está fazendo, Gu Xiene? Você é um idiota. Me solte.
Você é o idiota. Eu obviamente vou te salvar. Ela olhou feio para ele. No entanto, como ela era mais fraca do que ele, ela não conseguia se libertar dele. Contanto que eu desenterre meu osso celestial para você, você será capaz de suprimir sua natureza demoníaca. No futuro, coisas como aquela vez na piscina do Nirvana não acontecerão novamente. Para mim, eu posso criar outro osso imortal através do Nirvana novamente. Eu ficarei bem. Argue. Argue. Cala a boca. Ao ouvir isso, o rosto de Gu Shangji ficou sombrio e ele rapidamente cobriu a boca dela. Ouça com atenção. Você tem que manter seu osso celestial. Eu irei até você quando precisar dele no futuro. Se você ousar desenterrá-lo sozinho, eu lhe direi o que é pior do que a morte. Argue. Argue. Siene não conseguia aceitar o que ele disse. Ela ainda o encarava como um gatinho bravo. Mas, sua boca estava coberta firmemente por Gu Shangji e ela não conseguia fazer nenhum som. Ela estava furiosa. Eu só estava tentando retribuir o favor. Tentando mostrar minha gratidão. No entanto, você nem mesmo aprecia e me ameaça. Eu nunca estarei em uma situação onde terei que pedir para você me salvar com aquele seu osso celestial. Olhando para a expressão no rosto dela, ele suspirou. Seu tom gradualmente suavizou. Por que você é tão tola? Se esse dia realmente chegar, eu preferiria morrer do que deixar você se machucar daquele jeito. Ouvindo isso, os olhos de Xian'er se arregalaram. Sua cabeça ficou em branco, estupefata. Capítulo 250, Não me diga, você está realmente interessado em seu primo. Sério? Todos ao redor da Vila Pêssego ficaram atordoados quando viram essa cena. Até os olhos de seus mestres estavam arregalados em descrença. Eles estavam todos olhando, estupefatos. Eles não ousavam acreditar que a cena diante deles era real. Isso, a cabeça de Pitville desfregou sua têmpora, impotente. O resto também parecia impotente. Gulciene, ela escolheria desenterrar seu próprio osso celestial para ajudá-lo. Isso o surpreendeu um pouco, mas eles não puderam dizer mais nada. Afinal, era um assunto privado dos dois. Eles, como mestres, o máximo que podiam fazer era garantir que Gu Shangji não intimidasse Gulciene. Se Gulciene quisesse fazer isso, era difícil para eles impedi-la. No entanto, eles ficaram um pouco surpresos que Gu Shangji pararia e diria algo assim. Então, isso os fez se sentirem tímidos e coraram timidamente. Mas pensando bem, como um irmão mais velho, não parecia haver nada de errado com a forma como Gu Shangji estava falando com sua irmã. Depois de dizer isso, Gu Shangji a soltou. Ele a encarou com seus olhos profundos e sem fundo e não disse mais nada, parecendo extremamente calmo. Gu Shangji, que absurdo você está falando? Quando ela conseguiu compreender o que ele queria dizer, o rosto de Gulciene de repente ficou vermelho, tão vermelho que era preocupante. Ela estava nervosa, seu coração batia rápido e sua voz tremia. Ela não conseguia nem terminar suas palavras. Ela nunca pensou que o frio e indiferente Gu Shangji diria de repente palavras tão gentis. Ele prefere morrer do que me ver me machucar assim. Argue. Tão vergonhoso. E na frente de todos em Pitvillage. Isso fez sua cabeça zumbir por um longo tempo,
como se ela tivesse sido atingida por um sino. Suas mãos e pés estavam fracos como se ela não tivesse força. Se fosse em qualquer outro momento, ela definitivamente o repreenderia. Mas hoje, ele parecia estar genuinamente preocupado com ela. Isso a deixou sem palavras. Estava totalmente fora de suas expectativas, que ele de repente revelasse seus verdadeiros sentimentos. Parece que ela não seria capaz de desenterrar o osso celestial hoje. Que absurdo estou falando! Não estou dizendo nada absurdo. Só estou dizendo a verdade. Gu Shangji balançou a cabeça e recuperou a compostura. Como seu irmão mais velho, não vou cair ao ponto de pedir que você desenterre seu osso celestial para me salvar. Para mim, é melhor morrer diretamente do que ser humilhado assim. O rancor entre nós já foi resolvido há muito tempo. Você não me deve nada, e eu não lhe devo nada. Não preciso que você me pague. Sua voz estava tão calma quanto antes. Se ele não deixasse claro agora, Gulciene, uma idiota do mais alto calibre, poderia pensar em desenterrar o osso dela novamente. Embora ela tivesse a experiência do Nirvana, era difícil dizer se ela seria capaz de manter sua vida depois de desenterrar seu osso celestial. Muito menos crescer um terceiro osso. Ele não queria que ela corresse tal risco sem motivo. Afinal, qual era a utilidade de desenterrar o osso celestial? Sua natureza demoníaca já havia sido estabelecida. Naturalmente, isso era algo que ele não podia contar a ela. Que teimoso! Você não disse isso agora. Ouvindo isso, Siene ficou brava e o encarou com seus olhos claros. Ela ainda se lembrava do que ele disse agora. Ele estava obviamente preocupado com a segurança dela e não queria vê-la se machucar. Eu não disse isso agora mesmo. Disse Gu Shangji calmamente. Por que você é tão teimosa? Você não consegue admitir que se importa comigo. Gu Xiene bufou. Ela parecia ter que ver através do que estava em sua mente. Mas aos olhos de Gu Shangji, aquela expressão significava que ela merecia uma surra. Realmente parece que eu não posso mimá-la muito. O Senhor Tao Yao já me disse como lidar com sua natureza demoníaca. Então, não preciso que você me cause problemas, Gu Shangji acrescentou. O que você quer dizer com causar problemas? Ao ouvir isso, o rosto de Siene ficou cheio de desgosto. Gu Shangji balançou a cabeça e não disse mais nada. Senhor, já que você me contou a solução, por que contou a esse idiota dessa forma? Então, ele se virou para olhar para Tao Yao e perguntou com um significado aparentemente oculto por trás de suas palavras. Embora Tao Yao geralmente parecesse gentil e pacífica, na realidade, parecia que ela estava se divertindo e não se importava em assistir à diversão, sem se importar se a situação piorasse. Ela é realmente um monstro demoníaco. Você está me culpando. Afinal, foi Siene quem me perguntou. Já que eu disse isso, deve significar que estou confiante sobre isso. As palavras vieram do pessegueiro. Sua voz era calma como água, sem dizer se ela estava feliz ou brava. Naquela época, Gu Xiene foi capaz de entrar no Nirvana e criar o osso celestial graças à minha ajuda. Naturalmente, ousei dizer isso a ela. Afinal, posso garantir que sua vida não estará em perigo. Implorei à irmã Tao Yao para me contar. Não a culpe, Gu Shangji. Ouvindo seu tom de reprovação,
Gulsiene respondeu apressadamente e ficou um pouco ansiosa. Ela estava com medo de que ele odiasse a irmã Taurial por causa disso. Ela sabia que tipo de pessoa ele era, e sabia que ele guardaria rancor. Embora ele não fosse tão forte quanto a irmã Taurial, se ele realmente quisesse lidar com alguém, com seu passado e poder, ainda era muito assustador. No entanto, a razão pela qual ele culpou tanto a irmã Taurial foi que ele estava preocupado com ela. Isso a deixou um pouco feliz. Ouvindo o que Siene disse, Gu Shangji também não disse mais nada. Enquanto Taurial não disse mais nada e o lugar voltou ao silêncio. Fios de luz divina caíram para limpar as feridas de Deioen e Aurial, que dormia calmamente sob o pessegueiro. Essa cena fez vários idosos suspirarem de emoção. Nos dias seguintes, Gu Shangji viveu temporariamente na Vila Pêssego com Gu Siene. Era preciso dizer que, embora estivesse nas profundezas da terra do abandono imortal, o cenário aqui era muito bonito, como o paraíso. O sol brilhava, e as nuvens douradas brilhavam. A energia espiritual era densa. À medida que os galhos dos pessegueiros se esticavam, eles eram tingidos com uma camada de brilho brilhante. Havia também muitas bestas espirituais e prósperas por perto, e grandes bestas cruéis não ousavam se aproximar. Embora a maioria dos aldeões aqui não cultivasse, sua força e vitalidade estavam muito além de muitos cultivadores. Na opinião de Gu Shangji, tinha algo a ver com o fato de que Taurial frequentemente tratava seus corpos por eles. Como a deusa protetora da Vila Pêssego, ela era boa para esses aldeões. Talvez, como ela disse, fosse chato viver por muito tempo e ela precisava encontrar algo para fazer. Durante esse período de tempo, ele se tornou mais familiarizado com os mestres de Gu Siene. Após uma investigação cuidadosa, ele sabia muito sobre seus antecedentes e origens. Assim como ele especulou, com 2 conjuntos de modelos de clichês de história nos ombros de Gu Siene, nenhum de seus mestres era fácil de lidar. Todos eles tinham origens surpreendentes. Eles já fizeram um nome no mundo exterior e vieram para cá por várias razões desconhecidas. Na opinião de Gu Shangji, seu nível real de cultivo provavelmente ultrapassou o reino do Imperador Sagrado, eles podem até estar no lendário reino do Nirvana. Era bem sabido que somente quando um cultivador atingia o pico do 9º estágio do reino do Rei Sagrado, ele poderia avançar para o reino do Imperador Sagrado. Entre o reino do Imperador Sagrado e o reino do Nirvana, havia um reino chamado Reino Quasi-Nirvana. No entanto, o reino Quasi-Nirvana não era um reino real. Era um termo cunhado por cultivadores que haviam excedido o reino do Imperador Sagrado, mas não haviam alcançado o reino do Nirvana. Não muito tempo atrás, uma enorme e poderosa lâmina negra atingiu o Ancient Palace. Na verdade, foi causada por um dos mestres de Gu Siene. Por alguns motivos pessoais, esse mestre dela deixou temporariamente a Vila Pêssego e foi para o mundo exterior. Quando ele descobriu que Gu Siene havia sido intimidado por aqueles do Ancient Palace, ele imediatamente os cortou com sua lâmina. Ele até conseguiu machucar o Rei do Mar. Além disso, naquela época, um ancestral da família Gu também estava lá, o que forçou o Ancient Palace a selar por centenas de milhares de anos. Embora a Vila Pêssego aqui fosse pequena, seu poder era ainda mais surpreendente do que algumas das famílias imortais. De fato, com um passado tão assustador,
era inacreditável que algumas famílias imortais quisessem provocar Gulsiene. De seus mestres, Gu Shangji recebeu muitas coisas boas. Enquanto conversavam, algumas de suas opiniões sobre Gu Shangji estavam cheias de espanto. Eles sentiram que o rumor sobre seu talento e título de ser o avatar do verdadeiro imortal não era desmerecido. Ele realmente merecia ser chamado de número 1 entre a geração mais jovem. Ele era de fato primo de Gulsiene. Aquele que tomaria conta de muitas facções diferentes e da família Gu imortal no futuro. Enquanto o problema de sua natureza demoníaca inata fosse resolvido, o reino superior basicamente cairia sob seu controle. Sabendo disso, seus mestres ficaram felizes em lhe ensinar algumas habilidades maravilhosas, e é claro, ele não recusaria. Afinal, esse era o resultado de todo o seu esforço, para garantir que o vissem sob uma boa luz. No começo, eles foram muito rudes com ele e não deram uma boa impressão dele. Mas agora, eles eram mais educados, o que o ajudou a ganhar muita fortuidade. Isso é por causa de como eu escolhi lidar com Gulsiene, como uma dama fortuita. Claro, Gulsiene não sabia o que se passava em sua mente. Vendo que ele e seus mestres estavam se misturando tão bem, ela não pôde deixar de se sentir um pouco aliviada. Ela estava preocupada que seus mestres ainda não conseguissem se dar bem com ele. Por outro lado, ela esperava que esse período de tempo pudesse durar mais. Afinal, era raro ver esse outro lado dele. Que ele conseguia se dar bem com um grupo de crianças na vila. No passado, ele sempre dava às pessoas uma sensação de superioridade, indiferença e de que estava ignorando tudo, e raramente tinha uma simpatia tão apaixonada e humana. Poucos dias passaram rapidamente. Gu Shangji apareceu do lado de fora da Vila Pêssego. Um grupo de aldeões, incluindo os mestres de Gulsiene, vieram todos para vê-los partir. Muitas crianças estavam até relutantes para que eles fossem embora. Porque nos últimos dias, Gu Shangji os ensinou muito, e também lhes deu muitas coisas, incluindo escrituras sobre cultivo, o que fez muitas crianças sentirem que esse irmão mais velho que era como um imortal era um homem muito bom. Afinal, aqueles que eram bons com seus filhos não eram pessoas más. Isso era basicamente um consenso, e também a razão pela qual ele poderia ganhar rapidamente a confiança dos aldeões. Desta vez, Gu Shangji falou: vou me despedir agora. Senhores, voltarei e falarei com todos vocês novamente se tiver tempo. Com um sorriso gentil no rosto, ele se despediu de todos e estava prestes a deixar a Vila Pêssego. Afinal, ainda havia muitas coisas esperando para ele resolver. Ele não podia ficar aqui o tempo todo. Gulsiene não pretendia partir. Por causa de Yao Yao, ela planejou cultivar na Vila Pêssego por um período de tempo, e também vários mestres poderiam aproveitar a oportunidade para guiá-la. Embora ela não fosse fraca, ela ainda era muito mais fraca do que as muitas monstruosidades antigas que haviam aparecido. Pelas palavras desses mais velhos, Gu Shangji também sabia que eles iriam dar uma ajudinha a Gulsiene. Na próxima vez que ele a visse, sua força deveria aumentar muito. Quanto a Yao Yao, ninguém sabia quanto tempo levaria para ela acordar. Pelas palavras de Tao Yao, embora ela fosse uma fruta do Dao, ela também havia sido gravemente ferida por aquela tribulação celestial. Afinal,
era um ferimento do Dale e teria um grande impacto sobre ela. Levaria algum tempo para resolver e se curar disso. Claro, Gu Shangji não tinha nada a dizer sobre isso. Shangji, não esqueça de vir aqui da próxima vez. Nós, Tia Eis, gostamos muito de você. Por que você não fica aqui por mais alguns dias? Olhe para o olhar relutante no rosto de Siene. Você é tão cruel. Desta vez, vendo que ele estava prestes a sair, várias mulheres de meia idade começaram a provocá-lo, o que fez com que Siene, que estava deprimido, corasse de repente. Estarei aqui novamente no futuro, disse Gu Shangji com um sorriso. Olhe para a expressão relutante de Siene. Que tal ficar aqui por mais alguns dias? Uma tia perguntou novamente com um sorriso, como se não fosse grande coisa. Quem é que não está disposto? Tia, não fale bobagens. Eu queria que essa pessoa teimosa desaparecesse da minha vista o mais rápido possível. Ouvindo essas palavras, Siene negou rapidamente, como se tivesse medo de que ele entendesse algo errado. Oh, por favor, meus ouvidos finalmente podem aproveitar um pouco de silêncio e eu finalmente posso me ouvir. Não quero ouvir uma mosca zumbindo em volta do meu ouvido o tempo todo. Gu Shangji olhou para ela e disse calmamente. Gu Shangji, o que você quer dizer com isso? Quer dizer que está irritado comigo porque estou no seu ouvido. Então, de agora em diante, certifique-se de ficar de olho em mim e fique bem longe de mim, Gu Siene bufou. Ela não esperava que antes que ele fosse embora, ele a deixaria com raiva. Mas ele não conseguia ouvir as palavras dela naquele momento. Assim que terminou de falar, ele se transformou em um arco-íris divino e voou para o céu, deixando Peach Village sem nenhuma pausa. Gu Siene ficou um pouco brava, ela balançou os punhos no ar. Droga! Aquele cara não me escuta. Mas logo ela pareceu um pouco deprimida e sua expressão mostrou sua relutância em deixá-lo ir embora. Siene, não me diga. Você está realmente interessado em seu primo? Sério? Vocês são primos? Ao ver a expressão no rosto dela, as tiaies começaram a zombar dela novamente. Não fale bobagens, ok? E o que há de errado em sermos primos? Ele não é meu irmão de sangue, de qualquer forma. Mas assim que ela disse isso, ela sentiu que algo estava errado. Ela rapidamente mudou de assunto. O tempo está bom hoje. Embora o sol esteja um pouco forte demais. Quem imaginaria que isso aconteceria agora? As pessoas são realmente apenas vítimas do destino. Essa cena fez vários mestres rirem incontrolavelmente. Então eles suspiraram, cheios de emoções. Depois de deixar a Vila dos Pêssegos, no topo de uma montanha fora da terra do abandono imortal, Gu Shangji apareceu. Mestre! Várias figuras apareceram na frente dele. Todas tinham horas puldarussas e pareciam muito respeitosas. O líder era uma criatura na forma de um yaksha, cujo nível de cultivo estava no reino verdadeiro iluminado. Entre o resto do grupo, havia homens e mulheres, e também havia humanos e pessoas de outras raças. Eles eram todos seguidores de Gu Shangji, e eram jovens prodígios famosos em outros lugares. Depois do último continente celestial antigo incidente, muitos jovens prodígios foram procurar Gu Shangji, e decidiram segui-lo. Ele os aceitou sem hesitação.
Afinal, havia mãos que podiam fazer muitas coisas por ele. Por exemplo, desta vez, ele pediu que prestassem atenção e tomassem nota de assuntos relacionados ao céu eterno nublado. Portanto, eles já haviam recebido a ordem de Gu Shangji e estavam esperando por ele aqui. Capítulo 251 – A aparição do Eterno Nublado. Mesmo aqueles do céu Imperador Montanha não ousaram agir imprudentemente. Como está indo a investigação? Gu Shangji assentiu levemente e perguntou calmamente. Mestre, o Eternal Overcast já apareceu no mundo, mas não sabemos sua localização exata. Durante esse período, a aura do Eternal Overcast varreu muitas regiões e engoliu o território de muitas forças puldarussas. Agora, no Southern Flourish Heaven, há um campo de batalha Eternal Overcast. Um grande número de criaturas Eternal Overcast estão jorrando dele, e muitos cultivadores correram para lá. Além disso, ouvi dizer que a cota para entrar na Academia Imortal é por causa do campo de batalha do Eternal Overcast. Somente após matar um certo número de criaturas do Eternal Overcast eles podem ser qualificados para entrar na Academia Imortal. Aqueles do clã Yaksha relataram respeitosamente. Seu nome era Erhan, e ele poderia ser considerado um confidente de Gu Shangji. Ele estava encarregado de muitas coisas importantes que Gu Shangji lhe havia incumbido. Muitos cultivadores no mundo exterior sabiam que este Yaksha era seu seguidor e não ousavam provocá-lo facilmente. Tantas coisas aconteceram durante meu retiro. Gu Shangji levantou as sobrancelhas e parecia estar pensando em algo. O aparecimento antecipado do Eternal Overcast não o afetou muito. Afinal, poucas pessoas ousaram arriscar suas vidas para ir à área coberta pelo Eternal Overcast. Exceto ele mesmo, talvez ninguém mais soubesse de seu propósito de procurar pelo Eternal Overcast. Muitas pessoas até presumiram que ele iria impedir a propagação do Eternal Overcast. E esse era o benefício de ter uma reputação. A construção da Academia Imortal estava quase concluída, mas, naquele momento, não havia notícias sobre a escolha de possíveis candidatos. Parecia que tinha algo a ver com o Eternal Overcast. Naquela época, enquanto os jovens cultivadores quiserem entrar na Academia Imortal, eles correrão para o céu nublado eterno. Depois de ser covarde por tanto tempo, é impossível que aquele alimentador de cavalos fique parado neste momento. Ao pensar nisso, Gu Shangji não pôde deixar de sorrir com interesse. Para o céu florescente do sul. Ele disse enquanto acenava com as mangas. Um navio de guerra antigo incomparavelmente enorme apareceu imediatamente e cresceu no vento. A enorme palavra Gu, nele era simples e magnífica, balançando no ar. Então, ele rugiu pelo céu. O Southern Flourish Heaven estava localizado no extremo sul do Reino Superior, perto do extremamente próspero e ilimitado Demon World. O Demon World, como um antigo mundo supremo onde apenas demônios viviam, existia há muito tempo, e poderia até mesmo remontar à era mais antiga. Desde os tempos antigos, houve muitos reis demônios e imperadores demônios. As muitas facções também tinham uma atitude respeitosa em relação ao mundo demoníaco e não o provocavam facilmente. Entretanto, o que mais impressionou os cultivadores no céu florescente do sul foram os 9 sóis pairando no céu. Penduradas por 9 dias seguidos antes de se fixarem,
As bolas de fogo horripilantes eram a razão do clima extremamente quente no Southern Flemish Heaven. Cultivadores com níveis de cultivo mais fracos também poderiam ter suas almas danificadas sob exposição de longo prazo. Dizia-se que nos tempos antigos, o clã Corvo Dourado do mundo demoníaco governava o céu florescente do sul. No entanto, por algum motivo, as 8 existências mais poderosas do clã Corvo Dourado foram mortas à força por uma existência desconhecida. Então, 8 sóis que foram criados por princípios, foram pendurados no ar por respeito, mas também como um aviso aos outros. No entanto, atualmente, o número de membros do clã Corvo Dourado tornou-se escasso. Eles dificilmente podiam ser vistos. Não havia como confirmar se o rumor era verdadeiro ou não. O paraíso florescente do sul também se tornou um lugar onde todos os tipos de pessoas se misturavam. Muitas das facções e raças colocaram muitos de seus homens aqui. Agora, o lugar se tornou mais animado. Quase todos os dias, era possível ver cultivadores em todos os lugares. Eles podiam estar viajando como um arco-íris divino, montando bestas ou os antigos navios de guerra e dirigíveis. No entanto, o maior número deles ainda estava na geração mais jovem. Eles vinham de muitas facções diferentes. Lá, até mesmo os sucessores da era atual, selaram antigos imperadores, antigas monstruosidades e assim por diante. Todos eles eram poderosos e seu nível de cultivo era surpreendente, sem mencionar sua origem aterrorizante. Quando cultivadores comuns os viam, eles escondiam seus olhares presunçosos e os evitavam, e não ousavam provocá-los facilmente nessa era de ouro do cultivo. Todos os tipos de jovens prodígios apareceram no céu florescente do sul e todos sabiam o propósito de estarem ali. O eterno campo de batalha nublado. Neste momento, em um pavilhão de uma cidade antiga, estavam Yelangtian e sua irmã, Eliuli. Sem mencionar uma grande força lá dentro. Na frente deles estava Wang Wuxuang, o sucessor da família Wang imortal. Na outra direção, havia outros como Xiling do clã Pássaro Vermilion e outros. Todos eram rostos familiares que se conheceram no continente antigo celestial. Durante este período de tempo, todos eles tiveram grandes oportunidades de melhorar seus níveis de cultivo e avançar para o reino verdadeiro e iluminado. Obviamente, todos estavam reunidos aqui para discutir algo. Hoje em dia, a aparição do campo de batalha eterno nublado excedeu as expectativas de muitas forças. Muitas regiões e facções foram afetadas. A aparição do campo de batalha eterno nublado no céu florescente do sul é uma boa oportunidade para nos aprimorarmos. Mas você também deve saber que somos o orgulho desta era. Em termos de níveis de cultivo, somos naturalmente inferiores àqueles monstros antigos. Se tivermos um conflito com eles, não seremos capazes de obter nenhuma vantagem. Será ainda mais lamentável se algo grande for adiado por causa disso. Quem falou foi Wang Wuxuang. Suas pupilas douradas irradiavam, o que parecia muito misterioso. Enquanto ele falava, outras pessoas assentiram com expressões estranhas em seus rostos. Afinal, todos eles vieram aqui para o campo de batalha nublado eterno, então eles naturalmente sabiam de sua importância neste momento. O que Wang Wuxuang disse era exatamente o que os preocupava. Caso contrário, eles não teriam vindo aqui para discutir e pensar em contramedidas.
O que o irmão Wang disse é tudo o que nos preocupa. Afinal, desta vez o campo de batalha Eternal Overcast envolve a cota de entrada para a Academia Imortal. Mesmo que venhamos de origens fortes, a Academia Imortal não piscará para isso, Elang Qian disse com um suspiro. Quando ele mencionou a Academia Imortal, todos, incluindo ele, mostraram um desejo sincero por ela. Afinal, eles também queriam ser imortais. Algo com que inúmeros cultivadores sonhavam. E a existência da Academia Imortal era para treinar alguém para se tornar um verdadeiro imortal nesta vida. Se não houvesse um novo verdadeiro imortal, a propagação do Eternal Overcast seria definitivamente imparável. Naquela época, inúmeras facções e criaturas sofreriam. É bom que agora todos saibam. O aparecimento da Academia Imortal é nossa chance. Somente após entrar na Academia Imortal poderemos ter a chance de superar aqueles monstros antigos. Eles cultivaram por mais tempo, e seus níveis de fundação e cultivo são mais profundos e mais altos que os nossos. Para nós, somente quando obtivermos a qualificação para entrar na Academia Imortal, poderemos competir com eles, disse Wang Wuxuan lentamente. Ele estava confiante de que entraria na Academia Imortal. E a maneira de obter a cota de ingressar na Academia Imortal era entrar no campo de batalha Eternal Overcast, matar as criaturas Eternal Overcast e obter pontos. Essa também era a exigência da Academia Imortal para toda a geração jovem. Afinal, se eles nem sequer tiveram coragem de pisar no campo de batalha do Eternal Overcast, havia alguma necessidade de lutar pela oportunidade de se tornar um True Immortal. Então, quando entramos no campo de batalha do Eternal Overcast, temos que encontrar uma maneira de nos unir e ajudar uns aos outros. Acho que todos vocês sabem o quão poderosas e difíceis são as criaturas do Eternal Overcast, Wang Wuxuan continuou, olhando ao redor da multidão e apresentando sua ideia. Se o jovem Lord Shangji estivesse aqui neste momento, as coisas seriam muito melhores. Até aqueles monstros antigos terão medo dele se o encontrarem, não é mesmo? Dois jovens prodígios disseram suavemente. Essas palavras foram imediatamente aprovadas e reconhecidas por muitas pessoas. Até Wang Wuxuan assentiu. Além de sua irmã, apenas Gu Shangji e o sucessor das artes demoníacas eram capazes de resistir àquelas monstruosidades antigas. Falando do irmão Gu, ele deve chegar em breve. Mas, naquele momento, Elang Qian não conseguiu evitar sorrir e disse: acabei de enviar uma mensagem ao irmão Gu depois que ele terminou seu retiro. Logicamente, ele deve chegar aqui em breve. Ao ouvir suas palavras, Xiling, o sucessor do clã do Pássaro Vermelho, que nunca havia falado, cujos olhos não puderam deixar de brilhar, revelou uma sensação de surpresa. O irmão Shangji também virá. Muitos dos jovens prodígios também revelaram uma pitada de alegria e admiração. Para a geração mais jovem dessa idade, Gu Shangji era, sem dúvida, como uma espinha dorsal, o pilar. Não importa em status, nível de cultivo ou força, ele estava no topo entre seus pares, e poucas pessoas poderiam estar no mesmo nível deles. Com Gu Shangji por perto, eles enfrentariam menos pressão de muitas aberrações antigas. Você disse que Gu Shangji está vindo para cá. Neste momento, um som nítido e limpo veio de repente do canto da escada sob o prédio.
Uma garota alta e extremamente bonita com cabelos prateados estava parada ali. Era eu, que veio perguntar sobre informações após chegar ao Southern Flemish Heaven. Havia muitos jovens ao lado dela, e eles pareciam muito diferentes dos humanos. Ou eles tinham um longo chifre na cabeça, parecendo um dragão, ou tinham um par de asas nas costas, como uma fênix. Eles estavam todos envoltos em brilho, andando rapidamente e olhando ao redor com desdém. Sua aura era forte e sua vitalidade era surpreendente. Eles eram um grupo de jovens prodigios da montanha do Imperador do Céu. Entre eles, havia um homem de preto cujos olhos estavam ligeiramente fechados. Havia um padrão de escamas entre suas sobrancelhas, e sua aura era muito mais forte do que a dos outros. Ele era um monstro antigo e estava selado desde os tempos antigos. Seu pai era um seguidor do Imperador do Céu então ele foi selado até agora e se tornou um seguidor do Filho do Imperador do Céu. Embora ele não fosse tão poderoso quanto Yeshua, o filho de sangue do Imperador do Céu, seu nível de cultivo era muito maior do que o dos jovens prodígios desta geração. Neste momento, quando os muitos jovens prodígios no pavilhão ouviram a pergunta de Iu, suas expressões mudaram ligeiramente. Era óbvio que eles tinham reconhecido a identidade de Iu. Agora que seu irmão, Yeshua, era altamente suspeito de ser o sucessor das artes demoníacas. Ele havia sido secretamente atacado e enfrentado inúmeras tentativas de assassinato por inúmeros cultivadores. No entanto, sua força era óbvia e estava lá para todos verem. Se ele realmente quisesse, aqueles cultivadores não seriam seus oponentes. A força real de Io também não deveria ser subestimada. Era extremamente aterrorizante, e ela já havia alcançado o reino quase sagrado. Isso significava que ela já havia superado muitos jovens prodígios. Por um momento, as expressões faciais de todos os jovens prodígios, incluindo Wang Wuxuang e Langtian, ficaram amargas. Minha senhora está fazendo uma pergunta a todos vocês. Por que vocês não estão respondendo? O homem de preto que estava abaixando os olhos gritou de repente. Linhas douradas e brilhantes brilharam entre suas sobrancelhas, seguidas por fios de princípios do mundo e rompendo do vazio. Asterisco bang, asterisco. Era como se a explosão tivesse sido feita ao bater em um sino. As ondas aterrorizantes pareciam rugir em seus ouvidos. Muitos deles ficaram pálidos e deram alguns passos para trás. Alguns não aguentaram e ficaram piores, o sangue escorria de seus rostos e ficaram gravemente feridos pela voz. Ele está no auge do reino do Rei Iluminado. Sob a proteção de muitas técnicas secretas, Langtian e Wang Wuxuang estavam bem naquele instante, mas seus rostos escurecerão. A força dessa pessoa não era de forma alguma algo que os dois pudessem enfrentar. Não seja ingrato. O homem de preto zombou novamente. Ele tinha olhado para o grupo de jovens prodígios na frente dele. Agu, não seja rude. Gu Shangji virá. Yu franziu a testa e abriu a boca mais uma vez. Ela primeiro culpou o homem de preto ao lado dela e então perguntou às pessoas na frente dela. Ela ainda se lembrava da última vez que tentou visitar Gu Shangji na família Gu Imortal. No final, ela teve que esperar por mais de meio mês na frente da entrada da família Gu Imortal. No entanto,
ela só foi recebida com a desculpa de que ele tinha entrado em retiro e teve que finalmente sair com raiva. Essa humilhação ainda era mantida em mente. Se ele vier, eu terei que perguntar a ele o porquê. Porque ele caluniou injustamente meu irmão e o incriminou. O irmão Shangji disse que viria, mas não sei exatamente quando ele virá. Elang Qian franziu a testa ligeiramente, um tanto insatisfeito com a atitude da outra parte, mas sob seu poder e influência, ele não teve escolha a não ser falar. Ok, então vou esperar ele chegar. Não acredito que não poderei vê-lo novamente, assim como da última vez. Yiyu assentiu e disse suavemente. Ela sabia que Gu Shangji era um homem poderoso, então ela não pretendia provocá-lo. Ela só queria perguntar algo a ele e provar a inocência de seu irmão. Atualmente, na geração mais jovem, exceto por Gu Shangji, apenas os descendentes do Palácio Mortal tinham o direito de falar dessa maneira. Embora as outras antigas monstruosidades e antigos imperadores tivessem altos níveis de cultivo, eles não eram tão poderosos quanto Gu Shangji em termos de influência. Você não precisa esperar. Eu estou aqui. Nesse momento, uma risada fraca foi ouvida. A expressão de Yiyu mudou completamente. O homem de preto ao lado dela também parecia pálido. Ele não ousava ser tão arrogante e dominador como antes. Um grande grupo de pessoas apareceu de repente do lado de fora do pavilhão. Quem assumiu a liderança não foi outro senão Gu Shangji, que tinha acabado de chegar ao céu florescente. Atrás dele, havia um grande número de seguidores. A aura deles era tão poderosa e a vitalidade deles era tão chocante que os rostos dos cultivadores que os tinham visto no caminho, todos ficaram pálidos. Nem preciso dizer que, só pela aura, eles sabiam quem era. E não conseguiram evitar ficar extremamente assustados. Irmão Shangji. Irmão Gu. Ao ver Gu Shangji chegar, os jovens prodígios no pavilhão ficaram todos muito felizes e correram para saudar e prestar suas homenagens. Era como se eles finalmente tivessem visto sua espinha dorsal, se ela tivesse varrido o medo e a queixa que eles tinham agora. Irmão Ye, irmão Wang e Lady Xiling. Havia um olhar estranho em seus olhos. Ele então cumprimentou a todos com um sorriso fascinante no rosto, o que o fez parecer mais extraordinário e charmoso. Quanto a Yiyu e os outros ao lado, ele parecia tê-los ignorado. Não te vejo há muito tempo. Irmão Gu, você está mais gracioso do que antes, e até mesmo seu nível de cultivo se tornou ainda mais insondável. Irmão Shangji, você chegou bem na hora. Elangtian, Xiling e outros também começaram a conversar com alegria. Embora fossem da mesma geração, não conseguiram evitar abaixar a cabeça diante dele. Isso os fez suspirar em seus corações. Até o homem de preto, que tinha sido arrogante e dominador agora, empalideceu quando viu isso. Suor frio brotou em sua testa. Ele não ousou falar e ficou em silêncio. Era possível ver o quão poderoso Gu Shangji era. Mesmo aqueles da montanha do Imperador do Céu não ousaram agir de forma imprudente quando o viram.